Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa especial anuário do Ceará. Esta é mais uma plataforma que você tem para acessar os dados sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos da publicação mais antiga do Estado, Viva. Hoje vamos falar sobre os 80 anos do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A instituição foi homenageada pela edição do anuário deste ano. Além de um capítulo especial, traz também projeto gráfico com os traços do artista plástico Carlos Campos, um gênio. Ele teve como inspiração os bens tombados no Estado. Aqui no estúdio comigo, o professor doutor da UFC, o arquiteto e urbanista Romeu Duarte. Ele é autor do capítulo especial. E também Francisco Veloso, arquiteto do IPHAN. Fique com a gente, o programa especial anuário do Ceará começa agora. O IPHAN foi criado em 13 de janeiro de 1937, por meio da Lei Federal 378. O órgão é uma autarquia federal vinculado ao Ministério da Cultura. Tem a missão de responder pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPHAN proteger e promover os bens culturais do país, tanto materiais como imateriais. Neste ano, os 80 anos do IPHAN são homenageados pelo Anuário do Ceará. A história do Instituto foi contada na publicação pelo arquiteto e urbanista, professor Romeu Duarte, que é da UFC e foi superintendente do IPHAN. Ele está aqui comigo no estúdio e também quem está aqui comigo no estúdio é o arquiteto Francisco Veloso, que é dos quadros do IPHAN. Sejam bem-vindos, Veloso e Romeu. Eu começo perguntando ao Romeu, que foi o autor do capítulo, dos 80 anos, em que medida, Romeu, em que medida o IPHAN, com essa missão que eu descrevi há pouco, ele tem força para conseguir estabelecer essa proteção, e proteção não entendida aqui como uma bolha, porque imagino que proteção seja dar uso também, dentro do possível, dar vida para esse patrimônio. Eu acho que é uma trajetória heróica. Eu não teria outro adjetivo a colocar para o IPHAN, que não esse, pelo fato de todo o esforço de um grande conjunto de intelectuais, de funcionários, que passaram essas 8 décadas desenvolvendo um trabalho em prol da cultura brasileira. Em alguns momentos pode até ser dito que houve um rigor excessivo no tratamento de algumas questões e tal, mas eu acredito que isso tenha sido parte do zelo, que essas pessoas, esses técnicos, esses intelectuais, esses abnegados desenvolveram em relação ao patrimônio cultural brasileiro. E nessa trajetória, claro que uma instituição muda, muda seu ideário, muda a maneira como ela atua, o seu modus operandi. E se nós partimos de um conjunto de profissionais que viam as cidades históricas como museus, hoje nós vemos técnicos que veem essas cidades com esse valor, mas também a partir de outras possibilidades de utilização, como é o caso de uma visão que privilegia a relação com a dinâmica urbana, a valorização do patrimônio imaterial, a valorização das paisagens, dos saberes de fazer, das celebrações, chegando cada vez mais perto do povo e das suas manifestações, inclusive abrindo o patrimônio, que é um fenômeno de expansão no mundo inteiro, para as comunidades, para que elas também possam participar do debate sobre o que realmente é o patrimônio, qual a melhor forma de protegê-lo, porque serão essas comunidades que terão problemas novos e que instigarão o IPHAN a encontrar soluções novas para esse problema. Não se resolve problemas novos com soluções velhas. Então, eu acredito que o IPHAN também tem no seu histórico essa coisa de passar o bastão à frente e sempre melhorando a sua atuação, mesmo em meio a dificuldades de toda a natureza, como presentemente o órgão enfrenta. Veloso, uma questão que se coloca. Certa vez a gente aqui no Caderno de Imóveis fez uma pauta tratando de um caso específico, mas a partir dele de um comportamento de mercado, inclusive. Ali tinha uma casa na Santos Dumont com o Barão de Aracati, uma casa que era ocupada pelo DECOM, se eu não me engano, é um órgão público. Então uma construtora comprou ali aquela esquina e a derrubou para fazer um prédio. Aliás, a obra não começou, se eu não me engano, começou ainda. O fato é o seguinte, o título da matéria, eu lembro que eu titulei essa matéria, era Quem Tomba a Casa? Que era um trocadilho com o tombamento literal da casa, ela foi derrubada. No entanto, a pergunta que se punha lá no debate, Veloso, era a seguinte: a construtora digamos,
quem tombou a casa ou foi o poder público que não fez o tombamento dela antes, na medida que a construtora precisa rentabilizar o terreno que ela compra, precisa, enfim, tocar a vida adiante, e nem sempre, Romeu, ela vai conseguir conciliar e por vezes vai cometer esse tipo de atitude que a mim e a vocês certamente incomoda, porque até já conversei sobre isso com o Romeu, por que aquela casa não foi integrada ao projeto? De repente podia ser um bistrô charmoso, integrado a uma torre. Mas eu queria saber de você isso, Veloso. Quem tomba, no sentido do trocadilho mesmo, de tombamento e de derrubada, quem tomba o patrimônio da gente? É verdade que, dentro desse contexto, o IPHAN, pela sua trajetória de 80 anos e pela permanência de pessoas que vêm trabalhando já há décadas dentro da instituição, ele tem quase que aquela, vamos dizer assim, o referencial para quem procura a proteção do bem tombado. Entretanto, há uma determinação nossa também de encaminhar, à medida do possível, essas solicitações às instâncias municipal e estadual, uma vez que, sem elas, né, nós estaríamos, primeiro, falhando com a Constituição e, segundo, nos atribuindo de um encargo, certo? E de uma demanda que nós não temos realmente condição de atender. Então, eu acho que essa questão do tombamento, a gente tem que entender dentro do país, nessas instâncias municipal, estadual e federal, e ainda temos a quarta instância, que é a Unesco, né, para o Patrimônio da Humanidade. Agora, o tombamento, na realidade, como a própria Constituição prevê, né, ele pode ser indicado por um cidadão qualquer, né? Qualquer cidadão pode solicitar. Evidentemente, tem que fazer as devidas argumentações que justifiquem essa proposta e daí essa avaliação. Mas, lamentavelmente, quando essas coisas acontecem, vem na trilha daquela história da última hora do sem jeito, né? Sim. Eu acho que carecemos de um arrolamento maior desses bens, né? E como colocou o Romeu, a gente falando da Universidade Federal, da própria arquitetura moderna no Ceará, né? Que tudo isso faz parte, assim como o Romeu disse uma fala da mudança da instituição, eu diria que a instituição se complementa, uma vez que tudo isso que vem sendo abraçado e agregado aos fazeres do IPHAN já estava, vamos dizer assim, na concepção, na época de Rodrigo Melo Franco, Mário de Andrade e tal, né? Que com o correr do tempo vão se convergindo, como o caso do patrimônio material. Mas eu acho que é exatamente o seguinte, é que o tombamento é uma proteção que a gente tem que entender que ocorre às três instâncias e não compete ao IPHAN tudo, né? A gente tem que considerar que tanto o município como o Estado, né, somado com a União, em consenso, vamos dizer assim, em concordância do ponto de vista do objetivo, deve acontecer de forma mais genérica. Vou pegar um exemplo prático, Romeu. Digamos que eu conheça um imóvel, tá? Uma casa que eu, empiricamente, sem nenhuma fundamentação, mas eu suspeito que aquela casa, poxa, deve ter um valor histórico, enfim. Que bom que ela não fosse derrubada, que bom que ela se eternizasse. O que é que um cidadão pode fazer? O Veloso já aqui deu um indicador, né? Ele pode fundamentar isso. Mas digamos que eu consiga fundamentar, levo isso ao IPHAN, a instância que for, e isso gere o reconhecimento de que aquilo é importante. Em que medida aquela edificação está de fato protegida, Romeu? Bem, isso aconteceu de uma forma mais ampliada lá em Sobral, né? Nós recebemos um abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas, que ia desde vamos dizer, a pessoa mais importante, que era o prefeito, à época, o Cid Gomes, né? Até as pessoas mais humildes da cidade, né? Interessada na proteção do seu conjunto urbano antigo, né? Foi entendido como sendo relevante a proteção porque dizia respeito a uma antiga vila imperial, ou inclusive do período da colônia, melhor dizendo, né? A vila distinta e real de Sobral, a fidelíssima cidade de Januária, né? E entendido conforme
passou pelo Conselho do IPHAN, foi aprovado e foi tombado o sítio histórico, né? A partir daí, o município se movimentou no sentido de construir uma equipe técnica que desse suporte às demandas da população, porque o DF, o dia após o tombamento, é sempre complicado, porque eu antes podia fazer tudo com esse imóvel, agora não posso mais, porque recai uma tutela, né, em cima dele, com uma tutela federal, e a parada passa a ser federal, porque aí é Ministério Público, é Polícia Federal, né? Então, muda um pouco a coisa de figura, o que não quer dizer que se tombou, ele tem que ficar do jeito que está. Não, qualquer intervenção vai ter que ser autorizada pelo órgão responsável pelo tombamento, que vai avaliar a pertinência ou não do que se pretende realizar, né? Então, a gente hoje experimenta, né, uma flexibilização nessas normas, né? No sentido, inclusive, de escapar da tirania do cultural. De você que seria isso? Essa tirania do cultural é de pensar que esses edifícios antigos só podem ser restaurados e adaptados a alguma atividade de natureza da cultura, centros culturais, bibliotecas, coisas desse tipo, né? Quando, na verdade, a vida... Nem sempre vai ser sustentável aquilo, não é sustentável, né? A vida é muito maior do que isso, né? Então... Eu posso botar um restaurante no prédio? Claro que pode, né? De maneira... Se os valores, por exemplo, no edifício, ele foi reconhecido como um bem tombado por tais e tais e tais valores. Se esses valores não são prejudicados, você pode adaptar esse edifício a uma atividade que faça com que ele continue a ter uso e esse uso garanta a sua manutenção, né? Então, essa ideia de que o edifício é intocável, que nada se pode fazer e tal, é falsa, né? Principalmente porque existe um conjunto de técnicos capazes, né, perfeitamente aptos, a avaliar a pertinência das intervenções que são propostas. Mas eu penso até, Veloso, que essa compreensão é rara, né? De que você ao tombar, você não vai pôr numa bolha. Essa compreensão é rara. Daí, talvez, a resistência, a antipatia, por vezes, eu imagino que haja, a um trabalho tão importante que é esse de tombamento, né? Olha, a incompreensão do tombamento é uma coisa recorrente até no âmbito maior, certo? Porque grande parte da população supõe que o tombamento significa a perda da propriedade, né? O que não é, certo? Na realidade, as limitações também não impedem que esse edifício, essa edificação, venha a atender a outros programas. O que se busca é a compatibilidade desses usos, né? Que você possa colocar como programa de ocupação de novos usos um programa compatível com aquela edificação. E levando em consideração uma coisa, né? A manutenção do seu caráter, né? Certo? E o que é a manutenção do caráter? Eu costumo dizer que ao longo da vida, né? Pessoas que se conhecem na juventude, né? E depois, por circunstâncias de trabalho, casamento, não sei o que e tal, se separam e se reencontram 40 anos depois, né? Tá. Você vai notar que alterações, né? Cabelo branco, careca, mais barrigudo, certo? Entretanto, esse encontro, você checa uma coisa que se chama o caráter, né? Não tem aquela história, pô, encontrei fulano depois de tantos anos, é a mesma figura, tá entendendo? Sim. Quer dizer, então, existem elementos, né, que são realmente, que dão as características, né? E esses elementos, uma vez adulterados, acabou, né? Entendi. Certo? Então, eles devem ser mantidos. Eu acho que é possível realmente que se possa, e temos exemplos disso, vários, né? Bem próximo aqui, por exemplo, a questão de casa de câmara e cadeia, né? Casa de câmara e cadeia, você tem como biblioteca, tem como Câmara Municipal, tem como museu, centro de turismo, e você sabe que, do ponto de vista operacional, né, a parte sanitária não existia, né? Sim. Como existe hoje, né? Sim. E, no entanto, está lá, atendendo satisfatoriamente. Sem deturpar o caráter Sem deturpar o caráter original da edificação. Entendi. Isso é que se tem que levar em conta, né? É isso que tem que ter presente, daí porque a orientação técnica de um profissional da área se faz necessária. Sim. Porque, às vezes, o profissional quer colocar naquele projeto todas as suas, toda a sua criatividade, né? E quando você, como profissional de arquitetura, no caso, né, você é contratado a fazer um projeto, uma coisa é você ter o terreno limpo, outra coisa é você dialogar com a edificação que tem uma história, que tem um passado, que tem uma importância, né? E que, logicamente, você tem que manter esse diálogo e conseguir extrair dela o que é essencial para
nortear o seu projeto. Ok. Eu vou chamar intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando sobre patrimônio, sobre o capítulo do anuário que fala do patrimônio e sobre uma pauta mais, digamos, factual, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código da Cidade. Estou com 2 arquitetos, a gente vai ter que conversar sobre isso. O programa especial Anuário do Ceará faz agora um breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará, conversando hoje com os arquitetos Romeu Duarte e Francisco Veloso. A gente conversa sobre os 80 anos do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tema de um dos capítulos do Anuário do Ceará, e sobre uma pauta que trata de patrimônio e também de um assunto factual, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Romeu, você é um leitor recorrente, né, da legislação que diz respeito à vida na cidade. Qual foi a sua leitura da LUAS, que foi aprovada recentemente pelo prefeito Roberto Cláudio? No que é que você viu avanços e no que é que você é crítico? Bem, na minha crônica do Jornal O Povo, desta semana, eu falo de que a prefeitura hoje... Desta semana da gravação, a gente está aí na UA agora no começo de setembro. Eu me refiro a um problema que a prefeitura criou de ter 2 maneiras distintas de enfrentar a cidade, né? Uma que eu chamei de planejando com o fato consumado, que é desenvolvida a partir da Selma, né, que foi quem fez realmente essa nova redação do plano diretor da Lei de Desocupação do Solo, que trata da constatação de determinadas situações que já existiam e que eram tidas pelo plano diretor anterior como irregulares e que foram tornadas regulares, né? Isso na linha de uma realpolitik urbana, né, tentando resolver impasses. Claro que, com o passar do tempo, é necessário que sejam feitos ajustes, mas a gente precisa compreender por que determinadas áreas, né, têm maior potencial de desenvolvimento do que outras, mesmo compreendendo que a cidade de Fortaleza é uma cidade polinucleada, né? A outra visão, eu chamei de planejando com ambição, em que se pretende refazer a cidade de Fortaleza, criando uma nova estrutura em cima da existente, né? Ontem eu estava lá em São Paulo, conversando com um colega, em que ele criou uma frase interessante: a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Ou seja, isso é uma perspectiva evolucionista de você trabalhar a cidade a partir do que ela apresenta. Não é possível que uma cidade seja tão ruim a ponto da gente negá-la completamente e construir uma outra estrutura em cima da que existe. Nós, no patrimônio, fomos educados nessa dimensão, da gente recuperar aquilo que pode ser recuperado, de melhorar aquilo que está ruim, e de valorizar aquilo que é tido pela comunidade como sendo seu patrimônio. Falta ainda a regulamentação da Lei de Desocupação do Solo, porque aí cada vez mais o patrimônio se associa ao planejamento urbano, das áreas de interesse de preservação da cidade, né? A prefeitura precisa urgentemente determinar essas áreas, algumas já foram inclusive tombadas, como é o caso do conjunto ali da Escola Normal, da Igreja do Pequeno Grande, né, que foi um ato corajoso da prefeitura, mas a gente precisa ver que Fortaleza é uma cidade que tem mercado imobiliário e os problemas de convivência, vamos dizer, desse mercado com que se deseja preservar são de uma complexidade muito maior do que uma cidade que não tem mercado, né? Então a gente precisa em alguns momentos também flexibilizar formas de convivência dessas 2 naturezas distintas, né? Saber como valorizar, como irrigar, como qualificar determinados espaços, porque se a gente mantiver uma visão restritiva, baseada em gabaritos, né, e numa permanência tão zelosa, tão rigorosa com relação ao antigo, esse amor tão imenso que a gente tem pelo patrimônio pode ser a causa da destruição ou da morte do patrimônio. Então, eu acho que falta esse tipo de visão, que é uma visão intermediária, né, entre talvez a visão do mercado imobiliário, que quer tudo, e uma visão mais rigorosa com relação ao patrimônio, que não quer que seja feito nada. Então, nós temos que atualizar a nossa visão com relação a essa convivência do novo com o antigo na cidade, porque exemplos aí é o que não faltam, né? A gente precisa, e quando eu falo isso, não é só na esfera municipal, é no Estado e também no nível federal. Eu acho que nós estamos muito atrasados com relação ao que está acontecendo hoje no mundo em relação à convivência do novo com o antigo, no sentido de, aí sim, tornar as cidades competitivas, tornar as cidades resilientes, né?
e qualificadas para receber novos aportes, né, de inovação, como diz o texto da Lei de Desocupação do Solo, né, de tornar a cidade competitiva, disputando mercados, né, ingressos econômico-financeiros com outras cidades, não só do Brasil, mas como do resto do mundo. Uhum. A propósito, Veloso, o anuário, desde a sua atual geração de editores, né, há 16 anos a gente começou a fazer essa nova versão, ele traz como conteúdo sagrado a lista do patrimônio tombado em nível municipal, no caso, nos municípios, estadual e federal. A gente acredita que isso é uma forma de, ao mostrar, as pessoas ao conhecerem, elas tendem a cuidar, porque naturalmente vão saber o que é que há. Eu costumo fazer um paralelo também aligerado de que isso, comparado ao meio ambiente, se eu faço uma trilha para as pessoas conhecerem um parque, elas vão poder cuidar mais desse parque, porque vão estar ali convivendo, vão estar patrulhando, digamos assim. Você concorda que conhecer é o primeiro passo para que as pessoas cuidem, que a gente conhece pouco o patrimônio da gente? Sem a menor dúvida, você diz uma coisa que até nos surpreendeu bastante nos últimos dias. Imagine que existe um programa de educação e patrimônio e que o IPHAN aqui no Ceará vem, como no Brasil inteiro, mas aqui no Ceará nós estamos com parcerias, dentre elas com a própria Prefeitura, através da Secult-FO e da Secretaria Municipal de Educação, e para as quais nos anos de 2015, 2016 e 2017, nós tivemos reuniões com professores e coordenadores de curso e tal. E, pasmem, pelo menos para nós, a certa altura nós distribuímos um questionário que foi respondido e tal, e menos de 5% dos presentes, só agora nesse ano de 2017 nós contamos com mais de 300 participações desses encontros, né? Menos de 5% conheciam o IPHAN, ou tinham ouvido falar do IPHAN. Então, qual era o perfil do público? Professores e coordenadores de cursos, né? De nível superior? Não, de nível médio, né? De nível médio, mas mesmo assim não conheciam. Mas mesmo assim, pois é. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido e a gente está, inclusive, já abrindo e fazendo parcerias com outros municípios. Já temos um seminário na próxima segunda-feira no município próximo a Fortaleza. Enfim, nós achamos que é fundamental que se tenha esse conhecimento, né? E não só do patrimônio, vamos dizer assim, consagrado, já reconhecido, mas a gente vem nessa interatividade buscando conhecer o que esses cidadãos, né, consideram patrimônio da sua cidade, do seu bairro, né? Então, essa questão do conhecer é fundamental, porque a gente às vezes pensa que, por estarmos todo dia tratando desse assunto, está todo mundo também, né? Sim. Uma outra coisa que nos surpreendeu... É o nós com nós, como se diz nós na com nós, gíria, né? Uma outra coisa a Bia Timeline, como dizem, né? Ora, são o mesmo grupo, né? Quando fomos fazer uma tabulação desse questionário, constatamos que, por exemplo, da indicação do patrimônio material, constava pouco mais de 3%. No entanto, no que diz respeito aos fazeres, né, os saberes e fazeres, gastronomia, não sei o que e tal, estava lá com uns 20 e tantos por cento, né? Quer dizer, a gente que está todo dia trabalhando nisso aí, acha que a coisa está bem colocada. Não está. É fundamental. Agora, uma coisa se diz sem medo de errar, é que há um interesse muito grande. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho foi feito, vamos dizer assim, aconteceu no ano tal, né? E a demanda que está surgindo, tivemos uma reunião semana passada com esses parceiros, a Secretaria Municipal de Educação e a Secult-FO, e eles disseram, olha, o pessoal está querendo que se façam novas conversas, novas capacitações, está entendendo? Quer dizer, os próprios professores, né, uma vez que descobrem isso, né, eles começam a ter essa vontade de se aprofundar mais, né? Lógico, a gente tem uma sugestão do que ler, do que ouvir e tal, né? A gente deixa lá para eles que eles se aprofundem, né?
Mas a verdade é essa, o conhecimento é fundamental. E a gente... a garotada, pegar a garotada. Sobretudo, né? Daí porque a gente está trabalhando no ensino fundamental e médio, né? Importante. Certo? Romeu, você assinou, você completou uma trilogia agora no anuário, né? Você tinha falado sobre a história da arquitetura no Ceará, a partir do curso da UFC. Você falou da história do ferro e do aço na arquitetura e agora você fala do IFAM, nesses 80 anos. Outras trilogias que o anuário gerou foram com Cláudio Ferreira Lima e com Jataí Bezerra de Menezes. Estou em muito boa companhia. Muito bem acompanhado. Eles trabalharam isso em forma de conteúdos. E eu imagino que seja, como o Veloso já fala aqui, um papel de vocês que acreditam, né? Falar para fora do próprio umbigo, né? Para fora dos próprios públicos, né? E aí, Romeu, o que a gente... Motivo para desistir não falta, né? Quando a gente vê as pessoas que podem viajar, que viajam, ficam encantadas fazendo selfies e fotos diversas do patrimônio lá fora e chegam aqui, não respeitam a calçada, não respeitam o básico que lá fora tanto admiram. Como não falta motivo para desistir, eu queria que você desse motivo para não desistir, para concluir sua entrevista. Olha, eu acredito que isso passa, né, em 1 minuto. Pela valorização que passa pelo conhecimento, isso que o Veloso falou, né? Da nossa história, da nossa cultura, né, como sendo parte integrante, indelével do nosso ser, do nosso existir. Né? Só a partir de uma tomada de consciência da importância da cultura, material e imaterial, para a nossa vida, na relação com o outro, na nossa relação com a cidade, isso é um processo pedagógico, e aí os processos pedagógicos não são tão simples, às vezes eles doem, né? E às vezes tem que doer no bolso, que talvez seja a parte mais dolorosa do ser humano. Sensível, né? Para que a gente compreenda o valor dessas coisas e a manutenção delas no nosso quadro de vida e numa perspectiva de transformação e de incorporação de novos valores. Né? O patrimônio não é algo congelado no tempo. Ele se transforma, ele se ressignifica e ele é transversal. Ele não constitui um campo de conhecimento isolado. Ele precisa do concurso, da participação dos outros campos de conhecimento. Então, o que eu poderia dizer é isso. A gente conhece muito pouco a nossa realidade, conhecemos muito pouco o nosso estado. Se a gente conhecesse um pouco mais da cultura do Ceará, nós seríamos mais generosos com o nosso estado, com a nossa cidade e conosco mesmo. Romeu, muito obrigado. Agradeço a você pela entrevista, pelo capítulo do anuário que você fez de maneira tão brilhante. Veloso, boa sorte lá no IFAM também. Obrigado. Obrigado pela sua participação. O programa especial no Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos dados mais importantes do nosso estado também pela internet, pelo site www.anuariodoceara.com.br. Com o programa de hoje, nós encerramos a temporada 2017 do programa especial no Anuário do Ceará. Recebemos aqui no estúdio mais de 20 personalidades, especialistas nos seus mais diferentes assuntos que foram destaques na publicação deste ano. Agradeço a cada um deles que vieram aqui ao estúdio, agradeço a você que acompanhou cada edição, digo tchau e desejo boa leitura do anuário e espero vocês na próxima edição. Até mais.